Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Estamos juntinho aqui de vocês, trazendo informação, trazendo o que há de tendência nesse mercado da publicidade e também todo esse universo, todo esse mundo que conspira ao nosso favor. Você que é emissora de rádio, você que está em uma emissora de rádio, está aqui junto com a gente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui dentro do nosso Connect Rádio, onde sempre, a cada nova semana, nós trazemos um novo tema para vocês. Então, emissoras de rádio que foram convidadas aí por e-mail, por WhatsApp, para poder fazer parte aqui com a gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dá um like, isso é muito importante, e compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que estão ao seu redor. Eu sou o Felipe Rosa, diretor na Connect Mix, e vou ter a honra, o privilégio de mais essa quinta-feira estar aqui junto com vocês para podermos trazer a temática sobre audiência silenciosa. Então, você que acredita que tem oportunidade, que pode ser explorada dentro da sua emissora, dentro da sua audiência, fique com a gente. E para você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, o grupo da Connect Mix, o Connect Rádio, é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, e esse grupo ele foi exclusivamente criado e pensado para trazer em primeira mão para as pessoas ali que estão presentes, né, para os membros, quais serão os temas, quais serão os convidados que nós vamos trazer às quintas-feiras aqui ao vivo para vocês. Então, em primeira mão, quer saber qual a próxima temática, qual o próximo convidado que vai estar com a gente aí na próxima quinta-feira, basta escanear esse QR Code e fazer parte do nosso grupo. Não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo, são 3, 4 mensagens no máximo que a gente manda por semana. Então, são só informativos referenciando aí ao nosso Connect Rádio, ok? E para você, emissora de rádio, que ainda não está homologada pela Connect Mix, é muito simples, basta acessar o seu navegador, depois de assistir o Connect Rádio, parceiros.connectmix.com. Caso você não tenha acesso na plataforma, é muito fácil, basta clicar na opção Nova Emissora, preenche o cadastro. Dependendo, no mesmo dia, vocês já conseguem liberar acesso dentro da nossa plataforma. E para quem já tem acesso, basta colocar o seu e-mail, a sua senha. Se esqueceu, tem opção também, esqueceu a senha, manda um token para o seu e-mail, você consegue fazer a alteração e ter acesso nessa plataforma. Lembrando, a plataforma de parceiros, a plataforma de emissoras de rádio da Connect Mix foi 100% repensada, remodelada, e nós, há um ano atrás, trouxemos isso para vocês como uma grande novidade. Então, tem várias funcionalidades que foram pensadas com extremo carinho para facilitar o seu dia a dia. Assim como também, diretamente das gravadoras, vocês já conseguem ter acesso a tudo que está acontecendo nesse cenário musical, os principais lançamentos do mês, da semana, do dia. Então, em primeira mão, vocês já conseguem acessar tudo isso via plataforma da Connect Mix. Monitoramento 24/7 de todas as campanhas que nós já estamos auditando na sua emissora, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, o que facilita bastante aí para as emissoras fazerem os relatórios aí para o ECAD, acompanhamento no mapa de conferência, que literalmente é um overview geral sobre as campanhas que nós estamos auditando. Vocês conseguem, em tempo real, acompanhar a performance dessas campanhas. Assim como também principais lançamentos da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que é um conjunto de aplicativos da Connect Mix e de parceiros para poder dar um modo turbo aí dentro da nossa plataforma, e mais conteúdos e palestras. Inclusive, o Connect Rádio foi pensado, inclusive no dia 6 de junho do ano passado, quando nós fizemos a primeira edição do Connect Rádio, foi justamente para poder lançar essa nova plataforma. Então, as 50 quintas-feiras consecutivas, é óbvio, né? Teve quinta-feira que teve feriado e a gente não conseguiu realizar aqui o Connect Rádio. Mas, tirando essas particularidades, então, já tem mais de um ano que todas as quintas-feiras, praticamente todas as quintas-feiras, nós estamos aqui juntinho de vocês para poder trazer o que há de mais revolucionário no mercado de rádio. E, principalmente,
trazer o que está acontecendo lá fora. Inclusive, boa parte das informações que nós trazemos aqui para vocês são informações de outros países e que vão diretamente refletir o cenário da publicidade no Brasil como um todo, e isso vai uma hora ou outra respingar no cenário rádio. Lembrando, tudo isso, Cristiano, que é nosso convidado, e as rádios que estão aqui pela primeira vez, não estão acostumados a eu falar assim, porque é a primeira vez que estão aqui, mas culpa concorrência. Na Connect Mix vocês têm tudo isso de graça, então não precisa pagar nenhum centavo para poder ter acesso a esse conjunto de soluções. Então a Connect Mix, ela não só acredita no rádio, como nós investimos no rádio. Nós investimos todos os dias enquanto uma empresa de tecnologia para trazer cada vez mais soluções assertivas para vocês. E para aquelas emissoras que só são... eu sou uma... E é bem comum as emissoras compartilharem isso nas redes sociais, compartilhar dentro do Media Kit, dentro do site. Eu sou uma emissora monitorada pela Connect Mix. Show de bola. Quer avançar o próximo nível? Seja uma emissora homologada pela nossa plataforma. Basta escanear esse QR Code, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia, o melhor horário, e o nosso técnico vai fazer um acesso remoto, ou seja, é um procedimento assistido, a equipe técnica de vocês vai acompanhar, e em menos de 15 minutos a gente vai fazer a instalação de mais um streaming na sua emissora, para trazer mais uma redundância de sinal. Qual a garantia disso? Primeiro ponto, duplicidade de sinal. Se o streaming principal de vocês cair, tem um outro streaming. Lembrando, esse streaming ele é para trazer a informação direto aqui para a Connect Mix, ou seja, a única informação que a gente consegue captar da sua emissora é o sinal que está sendo transmitido, então não pegamos nenhuma outra informação. Vocês têm essa segurança, tá? E o terceiro, se por algum acaso a conexão de vocês cair, oscilar, a internet ficar fora do ar durante 2 segundos, 10 minutos, isso acontece rotineiramente em várias emissoras, esse streaming, ele grava essa informação e depois retoma esse áudio aqui para o nosso servidor. Ou seja, a gente vai ter uma garantia de 24 horas de auditagem completa da sua emissora. E aí vocês ganham esse selo como uma emissora homologada. E quanto custa para vocês terem um novo stream aí na rádio de vocês? Poderia ser muito bem R$200, R$250 pela funcionalidade. E sabe quanto isso vai custar para vocês? Mais uma vez, chupa a concorrência, de graça. Nós estamos oferecendo o CMix 0800 para as emissoras terem uma segurança e uma confiabilidade maior na auditagem dentro das suas campanhas. Além disso, ganha um selinho aí como emissora homologada pela Connect Mix. Então, não perca tempo, escaneie o QR Code e venha ser também uma emissora homologada na Connect Mix. Estamos aí quase chegando na ordem já das 2.000 emissoras com acesso na nossa plataforma e pleiteando aí a homologação, tá? Procedimento muito simples, rápido e traz uma garantia gigantesca para o PEC de vocês, para a censura de vocês, para o comercial de vocês, para a emissora como um todo. Fechado? Sem muitas delongas, partindo então agora, depois do nosso jabá, partindo para a nossa temática do dia. Hoje, dia 3 de julho, vamos falar sobre a audiência silenciosa, o ponto cego do rádio. E, inclusive, essa temática, nós estamos trazendo um mega convidado, que, inclusive, ele é o autor dessa temática. Inclusive, semana passada, eu dando uma estudada sobre o mercado de rádio, me deparo com um excelente artigo postado dentro do Tudo Rádio. E aí, lá naquele mesmo momento, eu falei assim, eu acho que eu vou convidar o Cristiano para participar do nosso Connect Rádio. Então, hoje nós vamos receber o Cristiano Stuani, que ele é consultor em rádio, consultor de marketing e inovação, para podermos bater um papo. E justamente trazer respostas para várias e várias perguntas que eu sei que comumente vocês, emissoras de rádio, já têm no dia a dia. Será que o meu ouvinte, que muitas das vezes não participa da minha programação, não liga aqui na minha emissora, não me manda um WhatsApp, será que ele tá satisfeito com o meu conteúdo, com a minha programação? Será que o rádio está perdendo conexão? E será que ele está perdendo relevância e ele não está percebendo? E o principal, é possível que os nossos ouvintes estão julgando
o nosso conteúdo e ainda assim não estão nem reclamando. Então, além dessas, várias outras perguntas eu tenho para poder compartilhar e para poder questionar. Então, trazendo aqui para vocês, até fazendo as honras, o Cristiano Stuani, ele é consultor de marketing, professor universitário no curso de administração de empresas, formado em administração com pós em planejamento e gerenciamento estratégico. Ele foi diretor de marketing e artístico da rádio Paiquerê, FM 98.9, em Londrina. Ele é gestor de implantação, já foi gestor de implantação na rede Kairos, além de atuar como marketing nas rádios Folha e Igapó, também na cidade de Londrina, com passagem pela coordenação da 98 de Curitiba, marketing na rádio Banda B de Curitiba também e gestão artística na Massa FM de Curitiba e São Paulo, além de rede digital no grupo Massa de Comunicação. O mais importante, o Cristiano não é só uma pessoa com a bagagem gigantesca dentro do rádio, é uma pessoa que pensa fora da caixa e que, assim como nós aqui no Connect Rádio, sempre estamos pensando e executando, trazendo novidades, inovações para o mercado rádio. Cristiano, muito obrigado pela sua presença. Passo as honras, porque eu li um pouco aqui da sua bio, mas nada melhor do que você mesmo para poder se apresentar e contar um pouquinho sobre a sua jornada aqui para o nosso pessoal. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer falar de rádio, já tenho 30 anos de rádio, aí você só fez um resumo. E quando eu lembro que eu comecei a trabalhar em rádio com 14 anos de madrugada tocando música, eu sempre estudei para me tornar gestor de rádio, por isso que eu fiz administração na faculdade, planejamento estratégico, enfim. E eu cheguei onde eu queria, cheguei até São Paulo pelo Grupo Massa, depois assumi o Grupo Massa por um todo na questão do digital. E há 3 anos eu decidi fazer um projeto, foi uma escolha minha, de consultoria para emissoras de rádio. Porque quando eu estava ali eu era uma das frentes da rede massa de rádio, né? Eu não era o gestor da rede, mas eu cuidava das rádios próprias, que era São Paulo, Londrina, Maringá e Curitiba. Então, eu observava que as filiadas estavam necessitando de alguma forma de consultoria, e não só as rádios, enfim. E há muito tempo também eu sou colunista do portal Tudo Rádio, sempre contribuindo. E é sempre bom, eu gosto muito de esclarecer, Felipe, todo mundo, que eu sou uma pessoa realista, tá? Eu sou do rádio, eu amo rádio, mas eu sou aquele que enxerga a realidade. Eu não gosto de viver no mundo de fantasias, porque eu sempre estou viajando, participo da NAB lá nos Estados Unidos, enfim, sempre estou me atualizando. E a gente precisa encarar a realidade, senão o meio sofre cada vez mais. Ah, o rádio vai morrer? Não, não é isso. Acho que a gente já cansou de tentar responder essa pergunta, já cansou de ouvir essa pergunta. Já marcaram vários velórios, né? Eu não fui em nenhum porque não morreu e não vai morrer. Então, mas ele não pode perder relevância, senão as outras mídias vão superar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sim, tem que ser realista em muitos pontos. E uma coisa que eu trouxe nesse texto, nesse tema que eu já vim observando, como eu também sou especialista em digital e inteligência artificial, o digital já trouxe com mais força essa tal de audiência silenciosa. O que é uma audiência silenciosa? Eu mesmo sou uma audiência silenciosa. Eu ouço rádio e não dou nenhum feedback. Eu não mando mensagem para a rádio, eu não interajo com a rádio. Eu vou na rádio porque eu trabalho com rádio, né? Mas eu dou feedback quando eu faço um estudo daquela rádio, quando eu dou consultoria. Para vocês entenderem como é a consultoria rapidamente, não é um comercial, mas quando eu vou trabalhar numa consultoria, eu chego na cidade, eu converso com ouvintes daquela rádio, com ouvintes de outras rádios, para entender realmente essa audiência que às vezes é quieta, e entender aquela audiência que fala com a gente. Porque a audiência mais perigosa é a silenciosa, porque a gente não sabe o que que ela está pensando, né? A gente não sabe quais são os hábitos dela de consumo, como ela está consumindo a rádio. E a nossa audiência que interage com a gente, que está com a gente no dia a dia, ela também é perigosa, porque ela tem um amor pela gente, ela tem um carinho muito grande. Então, até que ponto ela é realista no que ela fala para a gente também? Então, quando eu trouxe esse artigo, eu trouxe assim, como o ouvinte dentro do carro está ouvindo a nossa rádio, por que que ele troca de rádio? E a gente está conversando com esses ouvintes. Eu tenho feito uma experiência até na minha rede social, eu publico de vez em quando, até estive em São Paulo segunda-feira,
E no domingo, cheguei domingo lá. E nas cidades que eu chego, eu faço uma conversa com o Uber. E hoje o Uber, gente, é uma grande referência do que o rádio vai ter de alcance ou está tendo de alcance. Por exemplo, em São Paulo tem 300 mil Ubers, tá? Só São Paulo, sem a região metropolitana. Eu perguntei para o Uber qual que era a média de passageiros que ele carregava por dia. Esse daí, em 6 horas, ele carregava uma média de 25 passageiros. Então, se a gente concentrar que todos os Ubers trabalham do mesmo horário, que é difícil, ele falou que tem Uber lá que faz 16 horas, mas vamos considerar que todos fazem 6 horas e carregam 25 passageiros, são 7,5 milhões de pessoas sendo alcançados pelo rádio dentro dos carros de aplicativo. Isso sem a gente contar os carros, né, os próprios, as pessoas que estão no ônibus, no metrô, andando pela calçada, no trabalho, sem contar tudo isso, tá? Aí quando eu pergunto para ele, que rádio você está ouvindo? Hoje o Uber ouve rádio, tá, gente? A maioria, pelo menos. Perguntei, que rádio você está ouvindo? Ele falou, Alfa FM. Eu falei, mas por que Alfa? Ele tem 60 anos. Ah, porque toca as músicas da minha época que eu gosto, enfim. É eclética, toca nacional, internacional. Eu falei, ok. Ele falou, mas eu também ouço a Antena 1. Eu falei, por que você ouve a Antena 1? Ah, porque a Antena 1 tem pouco comercial, bastante música e também toca as músicas que eu gosto. Daí eu falei, eu conversando com ele naturalmente, e um detalhe muito importante, gente. Eu converso como se realmente fosse um passageiro falando sobre rádio. Eu nunca falo que eu trabalho com rádio, nunca falo, para não influenciar, né? Então, é uma pesquisa que estava acontecendo de uma forma tão rica que às vezes a gente não imagina. Aí eu perguntei para ele o seguinte: tá, mas quando eu entro no carro, os passageiros entram no carro e você está ouvindo a Alfa, Antena 1, elas não pedem para você trocar de rádio? Ele falou, não, pelo contrário. Eles perguntam que rádio é essa? Eu falei, mas todas as idades? Ele falou, todas as idades. Eu falei assim, então olha só como faz sentido o que a pesquisa está mostrando hoje também. Em São Paulo, a Alfa FM é líder de audiência, a segunda colocada é a Band FM, que é popular, e a terceira é a Antena 1. Então, hoje a gente tem duas rádios adultas contemporâneas, que a gente chama, líderes de São Paulo, e todos os outros Ubers que eu peguei lá, gente, estavam na Alfa ou na Antena 1. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de estudo, que parece o mais simples possível, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essa audiência silenciosa. Por que que eles estão ouvindo esse tipo de rádio? Ah, então a pesquisa da Cantar Ibope está fazendo sentido? Porque a gente tem muita gente questionando, não, o rádio popular continua forte, continua, mas perdeu muito alcance. Perdeu. Faz 10 anos que eu venho analisando, até estou para soltar um estudo do tanto que o rádio popular perdeu de audiência nos últimos 10 anos. Perdeu muito. Os porquês? A gente tem que conversar com a nossa audiência. E uma das respostas foi que as músicas de hoje são ruins, são imediatistas, são cansativas. Essa foi uma das grandes respostas. Outra que eu também tive de resposta é que o rádio popular fala demais, tá? É muito barulhento, é cansativo. E quando eu, especialista em rádio popular, porque eu trabalhei muito tempo mais tempo em rádio popular, eu concordo. A música de hoje, ela não dura mais que 2 minutos, ela é imediatista, ela é chata, né? E os ouvintes estão rebuscando um flashback na Antena 1 e na Alfa FM, que tem uma música com mais qualidade, enfim, uma locução mais tranquila, tem um monte de coisa que influencia. É claro que também existe uma oferta muito grande de rádio popular. Então, a fatia vai ser fatiada, né? Vai ser mais fatiada. Então você também tem um desses pontos. Eu não estou falando que culpando o rádio popular, mas o rádio popular ele precisa rever os seus produtos, urgente, tá? Mas quando então a gente tem um problema hoje do rádio popular. E ele tá conversando com essas pessoas que ficam quietas. Porque esses caras que estão no Uber, imagina 300 mil carros, mostrando para 7 milhões de pessoas a Alfa FM e a Antena 1. Automaticamente, essas pessoas vão gostar daquelas rádios e vão começar a ouvir a Alfa FM e a Antena 1, porque são rádios boas, né? E cadê o rádio popular dentro do Uber? Cadê o rádio popular? Ele está se desconectando dessa audiência. Isso é perigoso. Não estou falando para a gente matar a rádio adulta né, contemporânea, pelo contrário. Pelo contrário. A gente tem que entender que tem espaço para todo mundo.
Tem espaço para todo mundo, tá? Então, a gente tem. Mas como que a gente vai descobrir? Ah, em São Paulo tá assim, em Curitiba tá assim, são cidades grandes. Mas quando eu vou para o interior, da consultoria, eu dou consultoria para 9 rádios hoje, e duas cidades, uma tem 9.000 habitantes, a outra tem 18.000, praticamente o dobro. E assim vai. E tem a máxima que eu dou, a consultoria tem uma de 200.000 habitantes, e Curitiba tem 3 milhões de habitantes. Então eu consigo entender vários cenários, tá? Vários cenários. Mas quando eu chego nessa região de 9.000 habitantes, eu não posso chegar com a cabeça de São Paulo e nem de Curitiba. Não posso. Então, em Curitiba, o rádio popular está cansativo, em São Paulo, o rádio popular está cansativo. Mas eu tenho que ir atrás daquela audiência silenciosa, naquela cidade de 9.000 habitantes, e entender o que está acontecendo no seu hábito de consumo. Que horas que ela está ouvindo rádio, como está ouvindo rádio, por que está ouvindo rádio e o porquê de não estar ouvindo rádio, tá? Então, por exemplo, eu tive uma experiência de uma cidade de 9.000 habitantes, onde eu fui toda quarta-feira lá tem, à tarde, a prefeitura faz um baile para os idosos, são mais de 200 idosos no salão, aposentados, então eles podem dançar a hora que eles quiserem, numa quarta-feira à tarde. É um encontro bem legal, inclusive. Fui lá conversar com eles, né? E repetindo, gente, que eu converso com todas as idades, tá? E eu conversando com uma senhora de 82 anos, eu lembro muito bem dela. Eu falei, como que a senhora consome rádio? E sempre falando como se fosse uma pessoa comum, não falo que trabalha em rádio, enfim. E ela falou assim, olha, eu ouço rádio, era a rádio popular que ela ouvia, ouço rádio pela manhã, né, que toca ali mais o gaúcho que eu gosto, enfim, esse tipo de coisa e tal. E à tarde eu escuto música pelo YouTube. Eu falei, mas música pelo YouTube? Eu falei, como que a senhora faz? Ela pegou o celular dela e mostrou. Porque eu queria ver as músicas que ela ouvia, né? Então ela colocou lá. Ela mostrou. Falei, olha só, a senhora então tá ouvindo. Era tudo flashback internacional, tá, gente? Era tipo Bee Gees, Queen. Eu falei, olha como o gosto dessa mulher tá eclético, né? Ela buscou de manhã o gaúcho, a música mais regional, o sertanejo um pouco mais clássico, e à tarde ela quer ouvir uma música mais flashback, tá? Eu estou dando só um exemplo. Isso me ajudou a criar pílulas de flashback nessa rádio dessa região. E entrou muito bem na programação, foi muito bem aceito. Então, a gente transformou a rádio popular naquela cidade que ela era. Só tinha duas opções de rádio. Tinha essa e tinha uma comunitária, só que em volta tem outras rádios, né, das outras cidades. E, inclusive, a audiência das outras cidades começaram a se manifestar pela minha simples organização da programação musical e a inclusão de um flashback em alguns momentos da programação. Só que é, a gente tem que conhecer essa audiência silenciosa, né? Só de conversar com uma senhora, eu conversei com mais pessoas, tá, gente? Mais pessoas. Senão a gente dá muitos exemplos aqui que até cansa. Mas eu conversei só com uma senhorinha, e mais um senhor, e mais não sei quem, mais o que, conversei com jovens. Apenas a organização de uma programação, inclusão de um flashback agradou mais pessoas se manifestaram. Aí eu perguntei para essa senhorinha, mas a senhora participa da rádio, manda mensagem? Ela falou, não, não mando. Ou seja, é uma audiência silenciosa. Ela falou, nunca pedi música na rádio. Nunca pedi. Uma conversa ajudou a gente a ajustar uma programação que estava um pouco cansativa, que os ouvintes não participavam mais. Ou seja, deu ar para aquilo, tá? Nessa cidade tem Uber? Não tem. Então eu tinha como pegar o Uber para fazer né, uma conversa, como eu fiz em São Paulo, como eu faço em Curitiba. Não, não teve. Eu peguei simplesmente o carro, fui para o baile dos velhos, lá dos idosos, desculpa, pelos idosos numa quarta-feira à tarde. À noite eu num restaurante, eu conversava com os garçons. E assim vai. E é um bate-papo muito tranquilo. Aí eu pergunto, nós do rádio estamos fazendo o papel que o consultor, eu, Cristiano Stone, estou fazendo? Eu, quando era diretor do Grupo Massa, eu era diretor, tá, gente? E não é por isso que eu não deixava de ir nas blitz das rádios, ajudava a montar o balão primeiro, tá? Eu não tenho preguiça. E ainda conversava com todos os ouvintes que se aproximavam ali, nem quem não, principalmente quem não era ouvinte da rádio. Só que eu tava com uma roupa normal, tal. Eu começava a conversar com essa pessoa. Essa pessoa nunca tinha ouvido a rádio, às vezes, né, alguma coisa ou outra, principalmente em São Paulo e Curitiba, que são cidades grandes. Mas eu conversava com essas pessoas, era um papo de 3 minutos. Eu descobria tanta coisa interessante que a gente sentava depois na rádio e a gente batia um papo.
E aí, o que que a gente faz para, quem sabe, abraçar esses ouvintes que não ouvem a nossa rádio? Então, a audiência silenciosa, ela está aí e ela é uma grande maioria. É por isso que ela pode se tornar um problema, tá? Às vezes você tem 4.000 ouvintes, 5.000 ouvintes te ouvindo em uma hora e apenas 14 te mandam mensagens. E o restante, tá? E existe um outro grande perigo, que é o rádio se prender nesses 14, porque o rádio ele é emocionado. O comunicador, eu falo que o locutor, isso não é falar, ser maldoso no meu comentário, tá? O locutor ele é uma pessoa emocionada. E ele está emocionado no estúdio. Isso é normal, porque ele está mexendo com a emoção das pessoas também. Aí, nós temos 14, 15 ouvintes que todos os dias, no mesmo horário, mandam o mesmo recado, pedem a mesma música, e a gente esquece dos outros 3.900 e poucos ouvintes que não se manifestam. E aí, o que que a gente faz? Daí, eu tenho situações de discussão num bom sentido, tá? De debates, de que o locutor, não, temos que atender todo dia aquele ouvinte na hora. Daí você atende todo dia o mesmo ouvinte com o mesmo pedido musical e você esquece dos outros 3.900 e poucos ouvintes que estão quietos, tá? A gente está fazendo pesquisa com esses ouvintes, a gente está conversando com eles. Você está fazendo blitz e levando para ele um papelzinho para ele responder, sabe, com um xizinho? Que horário que ele ouve a tua rádio? Quais músicas que ele quer? Pede para mim, ó, anota para mim 5 músicas que você quer ouvir. Você está fazendo, buscando essas informações, usando as redes digitais para levantar que música que esses caras gostam de ouvir, né? Onde eles estão ouvindo. Ah, Cristiano, mas não, digital é diferente do rádio. Sim, são canais diferentes. Não, quem está no rádio não está no digital, quem está no digital não está no rádio. Então vamos lá. Só no Brasil, o Instagram tem 144 milhões de usuários, tá? 144 milhões de usuários do Instagram no Brasil. No Brasil, a gente tem hoje uma média de 217 milhões de pessoas. Poxa, se a gente tem ali 144 milhões e população 217, é claro que uma boa porcentagem de quem ouve rádio está no digital e vice-versa. Tem sim uma porcentagem que está no teu Instagram e às vezes não ouve a tua rádio. Acontece. Isso deu uma média de 30%, inclusive, tá? De uma das pesquisas que eu fiz quando estava no Grupo Massa. Só que as pessoas sim ouvem tua rádio, as pessoas sim estão no Instagram, as pessoas sim estão no TikTok. Um outro erro que cometem muito. Ah, o TikTok só tem jovens. Então vamos lá. No Brasil, o TikTok tem 92 milhões de usuários atualmente. É muita gente e não para de crescer. Sendo que 40% desses 92 milhões tem acima de 30 anos, até 60 anos, tá? Meus pais mesmo, eles têm 71, 72 anos, eles estão o dia inteiro no TikTok. Eles descobriram o TikTok. O rádio tem que estar lá sim, e o rádio tem que usar essas ferramentas para buscar informações, tá? Vou dar um exemplo muito simples. Ah, como eu falei, a gente precisa despertar e conversar com as pessoas para saber o que elas querem ouvir na nossa rádio, o jeito que elas ouvem a rádio, enfim. Promoções. Eu soltava perto do dia, às vezes um mês antes ali do Dia dos Pais, das Mães, Natal, esse tipo de coisa, um quiz no Stories do nosso Instagram, perguntando o que que a sua mãe gostaria de ganhar no Dia das Mães. Chegava um monte de resposta que antes essas pessoas estavam quietas. Pronto, a gente já tinha uma noção do que eu poderia sortear no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Natal, tá? Às vezes eu pegava um prêmio, um voucher lá de R$ 200, qualquer coisa, enfim, qualquer voucher, colocava no post. Peça sua música e concorra a um voucher. Eu deixava uma semana correndo. A gente levantava uma semana, mais de 1.000 pedidos de músicas. Para quê? Era para atender de imediato? É claro que a gente acaba atendendo o pedido do nosso ouvinte, e distribuindo ela na programação. Mas era para saber se a gente estava assertivo na nossa playlist, tá? É claro que às vezes aparecia a massa não toca pop rock. Aparecia lá, Capital Inicial. Não, não ia tocar. Mas a grande maioria pediu o sertanejo que a rádio tocava. Então, eu tinha noção se a gente estava acertando o sertanejo, se a gente estava acertando o sertanejo mais clássico. Isso a gente precisava ter, eu preciso conversar com as pessoas.
tá? A gente precisa. E a audiência, repetindo, a audiência silenciosa é a mais perigosa, porque ela é a maioria, gente. Ela é a grande maioria. Aí eu pergunto para vocês, até vocês podem interagir comigo, tá? Eu não estou vendo ali o chat, não sei se estão mandando alguma coisa. Felipe, se tivesse, quiser já, não sei se eu posso ir lendo também, para a gente ir conversando aqui sobre o que eu estou falando, e vocês têm todo o direito de discordar. Eu estou trabalhando assim, né? Eu estou Eu falando, vou intermediando aqui o chat, tá, Cristiano? Então tá bom. pode ficar tranquilo. Inclusive, todas as emissoras aqui, representantes de emissoras, podem fazer, tanto dar os seus feedbacks, assim como fazer perguntas para o Cristiano, que eu vou estar aqui atento. Cristiano, ah, inclusive, trazer esse tópico de audiência silenciosa para dentro do rádio, ele soa quase como um paradoxo, né? Porque o rádio é tido como realmente um meio de comunicação que faz uma conexão direta com a pessoa que está lá na outra ponta. E de fato faz. Mas ter esse retorno ele é muito importante, né? Ter essa percepção de não só levar a comunicação, mas como captar a informação é muito importante. Na sua visão, quando que esse silêncio, essa audiência silenciosa começou a incomodar? Lembrando, boa parte das emissoras, eu ouso afirmar que elas não têm a menor noção que a sua audiência é silenciosa. Então, poucos que começaram a acordar, mas na sua percepção como um consultor, nas grandes emissoras aí que já estão trabalhando internamente, quando que a audiência silenciosa começou a incomodar? Olha, só um outro dado antes de responder a tua pergunta. Em Curitiba, a gente chegou a um índice de audiência gigantesco, foi um recorde de audiência em 2021, na minha gestão. A gente ficou 23 meses em primeiro lugar. A gente alcançava por mês 800 mil pessoas únicas, tá? No mês. Sendo que a gente recebia por mês 7 mil mensagens de usuários únicos. Então, olha só o tamanho das pessoas que conversam com a gente de 7 mil mensagens de pessoas únicas, tá? Desculpa, são 7 mil usuários únicos mandando mensagens, corrigindo, né? 7 mil mandando mensagens dentro de 30 dias. É claro que esses 7 mil mandava às vezes 500 mensagens, enfim. E a gente tendo quase 800 mil, 900 mil alcances. Olha o tamanho do silêncio aí. É Menor que muito 1%. grande, Menor que 1% na menor análise que 1%. Isso, porque esse restante não mandava mensagem, não mandava nada. E há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar em rádio, é, o rádio ele tinha fãs. As rádios tinham carteira, clube. Eu lembro que tinha carteirinha de clube. Os locutores tinham fãs, tá? E o rádio ele foi ficando frio. Ele foi ficando frio. O rádio, igual você falou, o rádio ele tem uma obrigação de conexão direta com o ouvinte, mas ele se desconectou e está se desconectando cada vez mais. Ele está ficando frio na sua comunicação. Ele está ficando frio em tudo, tá? Por quê? Primeiro, ele deixou o digital ganhar espaço. Isso é fato, tá? O rádio está demorando para entender. Hoje eu vejo que sim, melhorou bastante. Mas as redes sociais no Brasil existem há 22 anos, mais ou menos, e o rádio ainda não faz nada no digital. Gente, fazer um post de aniversário do artista tal no digital é falência do teu perfil. Não dá resultado nenhum, tá? Não gaste nem energia com isso. É gastar energia. Então, assim, eu vejo o rádio tão pobre no digital, porque ele fica, não, gente, não tem volta, tá lá, tem 144 milhões só no Instagram, 92 milhões só no TikTok, o Facebook não morreu, enfim. Então, o rádio deixou o digital crescer muito, tá? Esse é um ponto. E quando eu falo que o rádio, está se desconectando emocionalmente cada vez mais do ouvinte, é tendo uma própria locução. Quando eu ouço o rádio entrar no ar para falar informações que são desnecessárias para o seu ouvinte, né, ou gastar tempo com blá 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 demais, gente, quando eu ouço, esse dia eu estava na estrada, ouvindo uma rádio popular de uma rede, tá? E o locutor entrou para falar sobre o Trump, que ele tinha aumentado as taxas em 125% para a China. Eu falei assim, poxa, ele acabou de gastar, ele ficou 3 minutos falando sobre isso.
Eu falei, poxa, uma rádio popular, de uma audiência popular, acima de 40 anos, falar que o Trump aumentou em 125% a taxa para a China, ele gastou 3 minutos de energia. Não tem relevância para o ouvinte, para aquele ouvinte, não tem, gente. Ali, as pesquisas mostram que a gente tem que falar notícias regionais, notícias que as pessoas entendam, que estão perto de você, tá? Isso estão nas pesquisas e é uma realidade. Então, assim, eu estou dando um exemplo só. Vamos dar mais um? Um locutor popular, ele vai abrir um programa dele. Aí ele fala o seguinte: hoje, dia 3 de julho de 2025, estou chegando aqui, Cristiano Stone com você, e eu estou trazendo muita música, muitos prêmios e muita informação para você. Não falou nada, não falou nada. Qual informação que você está trazendo? Quais prêmios? Tá? Cadê a relevância? Cadê a conexão emocional de falar que, nossa, tá frio hoje, né, gente? Estava a caminho da rádio. Que friozinho, tive que tirar a blusa da gaveta que estava cheirando até a naftalina. Não é isso, isso daí são conexões emocionais. O rádio perdeu Nas isso. redes sociais, Cristiano, a gente fala muito do hook, né, que é o gancho. Então, o Sim, rádio sempre utilizou isso, veio perdendo, e nas redes sociais os digitais influencers estão fazendo isso para as pessoas assistirem stories. sim. O rádio, ele deixou de contar histórias. Aí, o influenciador, ele apareceu com o tal do storytelling, que é o quê? É aquilo que o rádio fazia há anos, contar histórias. A gente perdeu a conexão. Perdeu. Porque o rádio começou a fazer rádio para o radialista. Então a gente não tem que fazer rádio para. A gente. Ouvinte desculpa, gente. O ouvinte não tá ligando para vinheta. Tem que ter vinheta bonita. Tem que ter, tá? Mas chamadas gigantes. Ficar falando palavras rasas. Isso tudo cria uma desconexão emocional com o ouvinte. Então, cadê a gente falar do tempo, cadê a gente ser mais realista da nossa região, né? As rádios de rede, apesar de terem programas em rede, elas possibilitam os horários locais. Então não é desculpa falar que a rede estragou. Não, não é. Não é desculpa. Então tem os horários locais, cadê as conexões locais? Cadê o locutor contando histórias, né? Só que tem que contar as histórias que são relevantes para a sua audiência. Eu também. Quando eu chego numa rádio, a gente faz um estudo da persona da rádio. O que que é a persona? Quem que é teu principal ouvinte? Ah, é uma mulher de 40 anos, que ela faz isso, ela trabalha, ela tem família, ela é casada e tem 2 filhos. Ela ganha tanto. Então, essa é a persona da tua rádio. Beleza. Então, a partir de agora, no momento que você for abrir a boca, você tem que pensar nessa mulher. O que que é relevante para ela? Qual notícia é relevante para ela? Qual música essa mulher gosta de ouvir se a tua rádio for musical? Tá? Então tem que fazer uma playlist bem feita. A gente tem que ouvir essas pessoas. É por isso que eu falo do perigo da audiência silenciosa. Não é uma questão da audiência só da tua rádio, Felipe, pessoal. É questão do meio. O meio perdeu. Ó, em 2019, o rádio alcançava 86% da população brasileira, tá? Em 2024, esse ano vai ter atualização da pesquisa. Em 2024, o rádio caiu para 79%. 6% dá 7% de queda, mais ou menos, para 217 milhões de pessoas, é muita coisa. É muita coisa. Dá 15 milhões, mais ou menos, enfim. É muita gente que está deixando de ser alcançado. Daí a Cantaribop vai lá e ajusta a metodologia, tirando, excluindo os 14 anos para baixo de audiência de rádio, para levantar o índice. Isso não é a solução. A solução a gente não é ficar mascarando a audiência. Ah, mas o jovem um dia vai começar a ouvir o rádio. Será? Será que vai? Por quê? Eu nasci, quando eu nasci, eu acredito que todos nós nascemos aqui, quando a gente nasceu, é, a gente nascia com rádio dentro de casa ligado. Hoje nós, talvez alguém tenha uma Alexa. Talvez. Santa Catarina, inclusive, eu dou muito consultoria em Santa Catarina, Paraná também. O Alexa virou uma praga. Mas e algumas regiões que o pessoal não tem acesso à Alexa ainda, só tem o celular e o carro. Essas pessoas, elas não, a geração Z, que a gente tem chamado aí, elas não nasceram com o rádio ligado dentro de casa. E aí, será que elas vão mesmo ouvir o rádio? Eu estive em encontro de inteligência artificial em São Francisco, nos Estados Unidos, faz 2 semanas. E eu questionei, estava lá o vice-presidente de inteligência artificial do Spotify. Então ele fez a apresentação dele e tal. E na hora que ele desceu, eu consegui conversar com ele. Eu já tinha mandado um e-mail antes para Spotify, pedindo para ele uma conversa, pedindo
Mas eu fiz. E muito querido, e na hora que eu falei que eu trabalhava em rádio, ele falou assim, muito legal, vamos bater um papo. Eu perguntei para ele, na tua visão, qual a diferença do rádio hoje? Ele falou assim, Cristiano, vocês não sabem o hábito de consumo do ouvinte de vocês, eu sei. A inteligência artificial sabe que horas o ouvinte acorda, que horas que ele dorme e que música ele vai querer ouvir. Ele falou assim, nós estamos errando muito ainda, mas a inteligência artificial, ela, no nosso algoritmo, ela está programada para não errar mais. Não errar mais. E o rádio? A gente tem um algoritmo instalado, um chip nas pessoas? Não temos, né? É por isso que eu falo, o perigo da audiência silenciosa. Como nós vamos enfrentar essa concorrência do Spotify, que inclusive nos Estados Unidos o Spotify faz locução, tá? Então ele desanuncia a música também. Inclusive ele conta uma historinha da música, ele mixa a música, faz tudo E tudo isso. com IA, né? E Tudo tudo com com IA. IA. Tudo com IA. Então, é, esses dias até lá nos Estados Unidos, eu tive uma assinatura por lá. Eu pedi para fazer uma playlist para mim de um churrasco com clássicos sertanejos na hora do almoço. E o que que ele fez? Uma seleção perfeita, gente. Muito bem feita. Muito bem feita. Tá? Ou seja, o rádio precisa se atentar. A gente precisa profissionalizar muitas coisas. O rádio ele sempre se preocupou em vender primeiro antes de cuidar do produto. Isso é errado. Qual rádio de vocês tem um coordenador artístico? Qual rádio tem um coordenador de produto? Ah, Cristiano, mas é caro. Calma. Pega um locutor que tem uma experiência maior, que tem esse, raciocínio artístico, né? Paga um pouco mais, mas precisa cuidar. A gente precisa cuidar da linguagem do locutor, a gente precisa cuidar de uma sequência musical. Isso tudo faz sentido. A inteligência artificial está aí, ela vai atrapalhar muito mais uma outra coisa da nossa audiência silenciosa, tá? Não sei se vocês já perceberam, quem faz pesquisa no Google, é difícil alguém não fazer, né? O Google já está respondendo por inteligência artificial, ou seja, ele está respondendo num parágrafo só aquilo que você respondeu. Então, aquilo que estava ruim do imediatismo vai piorar. O que que eu quero dizer? Que as pessoas já não liam as notícias completas, agora elas vão ler somente resumo. Para vocês terem noção, o TikTok lançou também um relatório semana passada de que o tempo médio de retenção dos vídeos, 68% dos vídeos do TikTok tem um tempo médio de retenção de 3 segundos. Então as pessoas hoje estão com uma paciência do máximo de 3 segundos para decidir se ela gosta ou não daquele conteúdo. E isso vale só para o digital? Não. Se as pessoas estão impacientes no digital, elas estão impacientes na TV, elas estão impacientes no rádio também, tá? Estamos, né, Cristiano, na geração 2x. Hoje em dia a gente recebe um áudio no WhatsApp e a gente vai colocar no 1,5, no 2x. E quando lançaram essa ferramenta, todo mundo ficava pensando, mas será que isso vai ter utilidade? Todo mundo hoje em dia utiliza. Então, Utilizo. inclusive, é insanidade de qualquer ser humano querer brigar contra isso. São 8 bilhões de pessoas no planeta que se acostumaram com esse modelo mental e é impossível um diferentão, uma emissora querer ser a diferentona e mudar completamente o cenário, o comportamento de uma geração por completo. Deixa eu aproveitar, a Rádio Portal FM fez um questionamento e que é bastante complementar com a visão e a pergunta ali da Maria Eugênia, que eu vou trazer aqui para ti, tá? As Claro. plataformas, a Maria Eugênia colocou assim, e como eu disse, é complementar a Portal FM. As plataformas têm algoritmos, nós temos ouvintes reais, mas como transformar a audiência silenciosa em informação estratégica? E complementando, como personalizar uma rádio de rede para 80 cidades se a maioria da audiência não se manifesta? Tudo em cima de pesquisa. Como que é o nome, Maria Eugênia? Maria Eugênia. Então lá, Maria Eugênia, eu fiz parte ali da construção da rede massa, tá? Eu repito que eu não era o gestor da construção da rede. Eu era responsável pelas rádios próprias do grupo, São Paulo, Curitiba, Londrina e Maringá. Como que a gente faz para acertar o máximo possível o nível de aceitação dessas rádios, né? Era com pesquisa, exatamente isso. A gente ia para a rua, nas principais regiões do Brasil, fazer pesquisa. Era pesquisa qualitativa,
em pesquisa quantitativa. A gente contratou vários institutos para que fizessem pesquisas. Por exemplo, o sertanejo é o ritmo mais aceito no Brasil? Deu que sim. 86%, se não me engano, era o potencial do sertanejo. Então, quando a gente toca o sertanejo de sucesso, a gente erra menos. Por exemplo, eu entrei numa discussão esse tempo atrás, discussão sempre assim no bom sentido, tá, gente? Um debate, vamos falar assim. Com duas emissoras de rádio que, não, tem que tocar bastante gaúcho aqui, e tal, tal, tal. Eu falei, gente, o gaúcho é forte? Regionalismo? Sim, ok. Mas me fala uma rádio no mundo que é primeiro lugar tocando música gaúcha. Não tem, não tem, tá? Porto Alegre. Quem é primeiro lugar em Porto Alegre? Gaúcha FM, mas ela não toca música. Não é porque o nome dela é Gaúcha FM que ela toca música gaúcha, não. Ela não toca música, ela é jornalismo. A segunda toca gaúcho, mas nenhuma gaúcha. A terceira, a segunda Atlântida, inclusive, que toca música hits, jovem, internacional. Então, assim, e a terceira, a quarta, acho que só a sexta colocava misturar, a sexta colocada, se não me engano, tá, gente, em Porto Alegre, tocavam alguma coisa de bandinhas ali, gaúchas e tal. Mas o que que eu quero fazer? Qual a comparação? Tentando responder a tua pergunta. A partir do momento que a gente foi para campo, perguntar para as pessoas o que elas ouvem, o que elas estão ouvindo, como elas estão ouvindo, quais prêmios elas querem ganhar, a gente acerta a programação de uma forma mais assertiva, tá? Agora, eu não sei se todas as redes fizeram esse trabalho que a gente faz, que a gente fez. Confesso que às vezes eu ouço uma ou outra, aí que falo, olha, eu acho que faltou estudar um pouquinho mais, tá? Mas no nosso exemplo, funcionou bastante. Aí você me perguntou como a gente, então, transformar essa audiência silenciosa em métricas. É com pesquisa mesmo, tá? Eu sei que é caro, que, por exemplo, uma cidade de 60 mil habitantes, uma Cantaribope que é aceita pelo mercado, né? Tem toda uma cultura. As pessoas, né, inclusive, é sinônimo de pesquisa, né? Ah, o Ibope. Não, mas é pesquisa. Tem outras empresas de pesquisa também. Inclusive em Santa Catarina tem uma, enfim. Mas, não ia falar o valor. O valor de uma pesquisa da Cantar Ibope numa cidade de 70 mil habitantes ali é 35 mil, não, acho que até mais, dá uns 45 mil reais. É caro para uma rádio. É caro, eu sei que é. Mesmo que você parcele em 10 vezes, é um valor alto. Mas busque alguma empresa de pesquisa e vai para a rua. Eu vou dar coisas, soluções mais práticas, tá? Se não é para você colocar no Media Kit, daí você, se for para colocar no Media Kit, você precisa ter uma empresa que chancela, que seja ali, que dê um carimbo, né, de responsabilidade sobre aqueles dados, esse tipo de coisa. Agora, se você quer conhecer a tua programação, quando eu chego numa cidade, eu contrato duas pessoas, faço um formulário no Google Forms, mando para a rua, crio uma metodologia de pesquisa, tá? E mando pesquisar. Vai lá, vai para a rua, treino, treino, e pronto, você já levanta informações importantíssimas. Uma outra coisa, eu pego 30 ouvintes da rádio, pego no WhatsApp ali, 30 pessoas que sempre participam da rádio. Eu falo para a rádio marcar um café com essas pessoas, falando que eu sou um cliente da rádio, que eu quero conversar com elas. E eu converso durante 1 hora e meia, 2 horas, levantando informações, mas é um bate-papo mesmo, tá? Eu começo perguntando, por exemplo, quanto você gasta numa farmácia? Quanto você gasta no supermercado? Quando você sai para comer, você sai para comer o quê? Eu vou fazendo um bate-papo para chegar no meio rádio. Até perguntar. Que rádio você ouve? Que horas você ouve? Por que que você ouve? O que você consome? O que você gosta mais dessa rádio? Se você não ouve essa rádio, você ouve outra, por quê? Qual rádio? E assim vai. Esse é um tipo de pesquisa qualitativa, onde aí depois eu trago para a rádio toda uma construção. Eu falo assim, você sabia que o seu ouvinte pensa isso aqui de você? Tá? E quando é uma pessoa de fora como eu, eles se abrem um pouco mais. Se você colocar um locutor para conversar com o teu ouvinte, eles não vão falar uma realidade, né? Eles são carinhosos, eles gostam, são fãs da. E depois eu também contrato uma agência para contratar, para chamarem, convidarem mais 30 pessoas que são aleatórias, não são ouvintes da rádio, mas são aleatórias, para fazer um mesmo bate-papo. Aí eu mostro um outro cenário, falo, olha, aqui são os ouvintes que não são da tua rádio. A gente compara tudo isso, tá? Mas vamos lá, tentando ainda responder a tua pergunta. Se você quer transformar essa audiência silenciosa em métricas,
Sim, você tem que contratar uma empresa que tenha ali a responsabilidade como uma empresa de pesquisa, tá? Levantar, discutir uma metodologia de pesquisa com ela, que pode ser uma mistura de qualitativa com quantitativa, dá para fazer isso hoje, para que você tenha entendimento dessa audiência silenciosa. E o restante, Maria Eugênia, é bater um papo, tá? Na cara a cara, igual eu faço. Eu não sei se na tua cidade tem Uber. Quando pegar Uber, ou se você tem carro, deixa teu carro guardado de vez em quando. Vai andar, conversa com as pessoas. Não se identifica com a rádio, levanta informações. Um bate-papo de 5 minutos. Depois vocês anotem meu Instagram. E tem lá uns 3, 4 vídeos que eu faço isso. Eu sempre vou fazendo. É tão rica essa informação, né? Tão rica, que você fala, poxa, é o óbvio, e a gente às vezes está exagerando no que pensar na solução, sendo que o óbvio está aqui, num simples passeio de carro, né? Às vezes, igual eu falei, às vezes eu moro aqui em Curitiba, eu sempre saio, eu moro sozinho, sou péssimo cozinheiro, então eu sempre estou comendo fora. Então, eu chego, eu vejo que o restaurante está tranquilo, eu começo a conversar com o garçom, bato um papo com o garçom, né? Na hora que vê, esse cara falou tanta coisa, ele nem percebeu. Nem percebeu. Então, façam isso. Audiência silenciosa, aos poucos, a gente. E não precisa, igual eu falei, né? Aqui em Curitiba, a massa tinha lá, a gente alcançava 800 mil pessoas e a gente recebia 7 mil mensagens. Eu não precisava conversar com 600 e poucas mil pessoas. Se eu conseguir, por mês, conversar com 20 pessoas, com idades diferentes, já te dá uma luz fantástica, vocês não têm noção. Não sei se eu acabei te respondendo a pergunta, Maria Eugênia. Se não respondi, por favor, pergunte novamente, a gente tenta É, responder aqui. eu acredito que está super respondido, tá? Inclusive, ela já elogiou bastante aqui o posicionamento. A rádio também meridional está questionando, né, se tem como a gente liberar a gravação. Sim, inclusive vocês que estão aqui ao vivo com a gente, está assistindo a gravação em primeira mão. Depois todo esse conteúdo vai para o canal da Connect Mix. Então, para quem já está assistindo no nosso YouTube, inclusive nós temos uma playlist. Todas as últimas 49 edições já estão disponíveis aqui também. Então, fica à disposição para vocês, tá? Lembrando, todas as quintas-feiras, exceto quando tem feriado, nós estamos juntinho aqui com vocês, trazendo convidados, trazendo novas temáticas para a gente esclarecer cada vez mais o que a sua rádio pode executar hoje, muitas das vezes, inclusive sem recurso. Um dos próprios toques que o Cristiano comentou aqui, se não tem dinheiro para poder pagar a pesquisa, você como gestor, você como diretor da rádio, o proprietário da rádio, nem todas as pessoas sabem que você é diretor, gestor da rádio. Tem gente que inclusive não conhece, escuta a voz, né? Aquela audiência mais antiga conhece o radialista pela voz, mas fisicamente não vai conhecer. Então, tá na rua, explora esse ponto de contato, interage. E o grande diferencial do humano é ser humano. O ser humano, ele provém do contato, ele provém do relacionamento. Então, explorem essas oportunidades, né? Continuamente, eu sempre quando ando de Uber também aqui em Florianópolis, Cristiano, eu não me identifico, não falo que eu venho do meio rádio. E também quando eu falo sobre a Connect Mix, a maioria deles nem entendem. Eles falam assim, como assim? Tem como monitorar o que está acontecendo no rádio? Então eu sempre questiono, qual rádio que geralmente você escuta? Justamente para poder aprender cada vez mais o comportamento do público daqui de Florianópolis. E olha, que eu não sou radialista, eu não sou dono de emissora, muito pelo contrário. Do lado de cá, a gente sempre fica trazendo novidades, novas ferramentas, funcionalidades para as emissoras se posicionarem de um modo mais estratégico. Então, Bueno Comunicação também mandou um feedback aqui. É isso aí, toda quinta-feira a gente está juntinho, fica aberto o convite para as próximas quintas. Cristiano, para a gente já chegar nas etapas finais, se você tivesse que elencar 3 passos básicos, imaginando que não tem dinheiro, não tem orçamento, mas tem muita boa vontade, que eu acredito, das mais de 60 pessoas que estão com a gente aqui ao vivo, com toda certeza, a maior parte delas tem, no mínimo, a boa vontade de sair do nosso Connect Rádio, antes de ir para o almoço, já começar a questionar as pessoas e engajar. Mas cite, por favor, 3 passos extremamente importantes para que qualquer emissora de rádio, independentemente de ter ou não orçamento, já começar a identificar melhor
a audiência silenciosa e montar depois um plano de ação para sanar esses problemas? Gente, vamos lá. Eu acho que eu vou passar até um pouquinho dos três passos, porque é tão simples fazer, às vezes a pessoa acha que o simples não vai funcionar. Primeiro, então vamos lá. Um dos passos, tá? Faça ação nas ruas, o rádio precisa estar nas ruas. O marketing de estar na rua é o marketing mais antigo que existe e ainda funciona. Vou dar um exemplo rápido. Quando eu cheguei em São Paulo, foi em final de 2020, não, começo de 2022, eu fui com a missão de a massa entrou em São Paulo, entrou a pandemia e ela tinha que crescer, né? Investimento gigantesco de mais de 50 milhões. Cristiano, vai para lá e se vira. Em um mês, em 30 dias, eu cresci 10 posições na Zona Leste. Zona Leste de São Paulo, gente, não sei se todos conhecem, mas só a Zona Leste tem 5 milhões de pessoas. Só uma Zona Leste, tá? Só uma zona, 5 milhões de pessoas. Mas como que eu fiz? Falei, gente, a partir das 5 da manhã eu vou com vocês. 30 dias direto para lá. Eu ia para lá e conversava com as pessoas, entregava adesivo e tal, mas falei, igual eu falei para vocês, conversava como nem se fosse da rádio. Daí eu ficava um pouco distante, eu chegava e batia um papo natural. Não dá para chegar. Até uma dica, não chega assim, ô, que rádio você ouve? Não, chega, nossa, que dia gostoso hoje, tal. Você é de São Paulo mesmo, tal? Pô, não, eu sou do Paraná, daí eu falava, tal. Você começa a conversar como se fosse um amigo, depois você faz perguntas de forma natural, a pessoa te responde o que você quiser. Isso, inclusive, serve para técnicas de vendas, né? Então, eu conversava não como um pesquisador, como um ser humano que estava ali em São Paulo e eu conversava com as pessoas. Então, sim, esteja na rua conversando com as pessoas. Esse é o principal hoje. A gente ainda não tem um algoritmo para mostrar. É claro que dá para a gente estudar o comportamento dos nossos ouvintes através das redes sociais. Eu estudo isso. Inclusive, eu pego um monte de informação, jogo na inteligência artificial e faço toda uma interpretação que me ajuda bastante. O que acontece no streaming também ajuda bastante. Mas a gente precisa ouvir o humano ainda, tá? Por mais que tenha inteligência artificial, rede social, algoritmo, a gente tem que conversar com os humanos. Esse é um ponto. Gente, um outro ponto. Ah, mas é difícil fazer pesquisa. Cria um Google Formulários, um Google Forms, pega, faz um link e pede para os ouvintes que estão ali no teu WhatsApp responderem. Você já vai enxergar tantas outras coisas que você nem imaginava. Monta ali um questionário legal. Não sei para quem não conhece o Google Forms, poxa, ele já gera até os gráficos para você. É tão simples, gente, é tão simples. Você vai saber a região que o ouvinte mora realmente, tá? Você vai saber a idade do teu ouvinte, você vai saber com o que que ele trabalha, pergunta para ele, coloca lá, tua música toca o quê? Gustavo Lima? Pergunta se ele gosta do Gustavo Lima, Maiara Maraíza, pergunta, tá? Às vezes você está tocando um monte de coisa lá que não faz mais sentido, né? Conversa, é só o ouvinte mandou lá uma mensagem para você, você vai responder. Por favor, aproveitando, você não responde essa pesquisa para gente, tá? Faça isso. Você tem o WhatsApp, você tem um carro para ir para a rua, você pode conversar pessoalmente. O que mais? Você pode analisar o Instagram, tá? Uma vez também, uma vez não, várias vezes, eu pegava o link de um Google Forms, jogava no Stories da rádio, e colocava, gente, responda pra gente aqui. É uma forma de você falar com a audiência silenciosa também. Porque muita gente só vê o teu stories, não reage. Ele não reage, ele só vê, tá? Então, se ele se interessar, até atrela um prêmio de vez em quando, gente. Ou responda essa pesquisa pra gente, concorra a um lanche, não sei onde. Não é para dar um carro. Concorra a um par de ingressos, um par de convites para o show. Clica aqui e responda pra gente. Então, assim, precisa contratar um instituto, uma empresa? Seria legal, mas é caro, a gente sabe que é caro. Quando você tiver esse orçamento, faça, tá? Para colocar no Media Kit, esse tipo de informação. Mas para cidades menores, funciona tudo isso. Desde que você não minta, você pode pegar essas informações também e mostrar para os seus clientes. Ó, a gente fez uma pesquisa entre os nossos ouvintes, deu isso daqui. Então combina com o teu tipo de negócio, mas seja honesto, tá? Não inventa números, não. Se aparecer um número ruim, então não mostra. Mostra aquilo que é bom, tá? Seja verdadeiro. Se você contratar um instituto, agora eu queria dar um detalhe, Felipe, muito importante de erros que eu vejo de muitas rádios aí. Não é só da questão silenciosa, é um outro erro de números. Eu lembrei agora de audiência. Gente, por favor, não entre num agregador ou num site que tem o teu streaming, que ele mostra ranking de audiência e fala que a tua rádio é primeiro lugar em cima daquela audiência. O que que eu quero dizer? Eu vou falar.
Tem grandes sites que eles têm muito volume de audiência. Ótimo, e deixa ter, não é para você tirar de lá. Mas tem gente que entra lá nesses sites e fala assim: ah, mostrou que na minha região a gente é mais ouvida. Tem gente que printa isso e coloca no Media Kit. Isso é mentira, tá? Porque aquela audiência daquele streaming é só uma fração da audiência do seu streaming. É só um pedaço. Você não pode falar que a tua rádio está em primeiro lugar, ou segundo ou terceiro, em cima de um resultado de um portal que tem o teu streaming. Isso olha, dá problema até de justiça. Não pode. Até por questão de LGPD, tá? Não pode. Isso não é verdadeiro. Então tomem cuidado com isso. Eu pego muitos Media Kits falando assim: ah, lá no portal, não sei o quê, a nossa rádio aparece como mais ouvida na região. É mentira. Aquilo não é verdadeiro. Então vamos lá. Esse é um alerta que eu gostaria de dar para todas as rádios. Eu não sei se eu falei os passos, Felipe, que você queria que os 3 passos, faltou algum? Mas é isso. Hoje tem tantas formas da gente conversar com os nossos ouvintes, tem as redes sociais das mãos. Se a tua rede social tem pouca gente, impulsiona, faz um tráfego pago, alcance mais pessoas. Com R$ 50 você alcança um monte de gente. Vai dar pouca resposta, tá? Mas coloca ali, atrela um prêmiozinho. Qualquer 20 pessoas que te responderem uma pesquisa, já é uma informação muito rica. Aí sim você vai também. É melhor você ter a resposta de 20 pessoas do que você continuar em silêncio. É isso aí. Inclusive, nas redes sociais, de 10 a 20 reais na média, você consegue impactar 1.000 pessoas. Se tiver Sim, 10% de conversão, 100 pessoas podem já responder a sua pesquisa sem sair da emissora. com Simplesmente certeza. tracionando pelas redes sociais da própria emissora. E é óbvio, né? Se você tem no mínimo 100 ouvintes ali interagindo contigo no WhatsApp, saber só se é o público masculino ou feminino vindo do WhatsApp, joga um formulário ali dentro do próprio WhatsApp, nos canais também de comunicação da própria emissora, que isso converte. E Correto. tente até fazer sorteios específicos para as pessoas que participam, né, que interagem dentro dos seus formulários. Isso vai trazer uma inteligência comercial gigantesca para dentro de todo e qualquer negócio. Não só para a rádio, né? Nós também, Sim, quando uma empresa de tecnologia, todas as vezes que a gente vai criar algo para o rádio, não é teorias da nossa cabeça. A gente vai conversar com o rádio, o que o rádio precisa, o que o rádio necessita. E aí sim a gente traz essas inovações. Cristiano, muito obrigado pela sua participação, mas antes, né, de encerrar, por favor, deixe os seus contatos e, se você permitir, depois eu compartilho no grupo do WhatsApp ali dentro do Connect Rádio para todas as pessoas, porque eu sei que várias emissoras já devem estar aí com a mente pulsando, meu Deus, preciso do Cristiano. Então, já coloca aí seu arroba, todos os seus contatos também, que com toda certeza pode surgir parcerias estratégicas aí para essas emissoras em trabalho contínuo contigo. com certeza. Bom, o meu Instagram é @mentoriacristianestuani, tá? Eu vou escrever ali daqui a pouco. Eu sempre estou colocando uma publicação ali, eu falo bastante coisas, tá? Digital, inteligência artificial para rádio, e falo de rádio, de programação. Também tenho sempre conteúdos publicados no portal Tudo Rádio. Desculpem se eu falei alguma coisa. Como eu falei para vocês, eu sou realista, gente. Eu não vivo em um mundo de fantasias, eu reconheço aquilo que, né? A gente precisa melhorar. Então, viver no mundo de fantasias é muito perigoso. Então, assim, a gente tem bastante informações de pesquisa, mas muitas pesquisas nacionais, grandes, a gente tem que lembrar da realidade das cidades menores, do seu espaço. Por isso que eu falei, a Alfa em São Paulo está explodindo de audiência, entendeu? Mas será que na tua cidade a popular continua forte? Mas será que continua porque não existe uma Alfa ainda? Enfim. É você quem vai ter que descobrir tudo isso, tá? Então, desculpa se eu falei alguma coisa, mas obrigado pela participação. Estou disponível para a gente trocar ideias. Enfim, vamos juntos continuar fortes, continuar, tá? E tirem a palavra, o rádio ainda é forte, ainda é para quem está morrendo. Então, não, o rádio continua e o rádio é forte, tá? É isso aí, Cristiano. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a Connect Mix. Agradecemos a sua participação. Para as emissoras, no Meet e também no YouTube, não se esqueçam, né, de escanear o QR Code, fazer parte do nosso grupo. Todo o conteúdo sai em primeira mão no nosso grupo fechado, tá? E aí, com toda certeza, quinta-feira que vem tem mais e mais conteúdos para a gente poder trazer aqui para vocês. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!